E quando eu tenho um processo, né, de aumento de leucócitos acompanhados de uma neutrofilia, é importante a gente observar que, por conta dessas alterações na distribuição de compartimentos, eu consigo observar um processo chamado de desvio à esquerda. O que seria um desvio à esquerda? A gente começa a notar a presença de células que se encontram à esquerda do neutrófilo, ou seja, células que estariam na medula óssea, porém acabam sendo lançadas na circulação. E por que isso acontece? Por exemplo, num processo infeccioso, onde eu tenho uma demanda maior, né, por esses neutrófilos, então eu vou alterar aquele tempo de formação, ou seja, aquele tempo de granulopoiese. Então as células que ainda estariam naqueles compartimentos, elas estão sendo mobilizadas para a circulação. E se eu observar uma escala correta, né, dessas células, ou seja, um bastonete, né, a sua célula que precede ao metamielócito, mielócito e assim, seguindo a ordem natural do processo de granulopoiese, esse desvio é chamado de desvio esquerda escalonado. No entanto, se eu começo a observar células que têm características de células muito jovens, como, por exemplo, os mieloblastos, esse desvio esquerda é considerado um desvio esquerda severo e do tipo não escalonado, porque ele não segue a ordem correta. Porque a esquerda significa o que vem antes de um neutrófilo. E esse mieloblasto é a célula mais jovem. Então, por algum motivo, a medula óssea ela perde a sua capacidade, né, de maturação e eu começo a observar essas células no sangue periférico. Isso não é um bom prognóstico. Aqui, em termos de desvio, como eu já comentei, a gente tem esses dois tipos, né, escalonado e não escalonado. Aí entra um outro conceito importante. Lembra do processo de leucocitose que eu comentei com vocês, aumento de leucócitos? As leucocitoses, elas podem acontecer tanto em processos infecciosos, ou seja, reacionais, quanto processos malignos, como por exemplo alguns tipos de leucemias. Se eu observar aqui a contagem de leucócitos, está igual. E como que eu vou saber então se é um processo reacional, né, que retirado o agente lesivo, a medula óssea ela vai ter a sua redistribuição normal daqueles granulócitos, ou se trata realmente de um processo patológico que altera a função da medula óssea. Então, eu tenho aqui um processo chamado de reação leucemóide e uma leucemia. Então, em termos de contagem total de leucócitos, iguais. Mas, se eu observar quais células que eu encontro e se segue uma ordem de maturação lá no sangue periférico, isso vai ser importante para a diferenciação. Então, se eu tenho uma reação leucemóide, ela vai ser acompanhada de uma leucocitose, com aumento de neutrófilos, bastonetes e células que vão seguir uma ordem de maturação. Agora, uma leucemia, no caso, né, das leucemias mieloides crônicas que cursam com uma hiperleucocitose, eu já observo diferente. Eu tenho aumento, né, de algumas células maduras, no entanto, eu começo a observar células da linhagem blástica. Então, isso vai indicando um processo no qual a medula óssea, em algum momento, vai perder a sua capacidade de maturação. Então, aquela sequência já não é escalonada, né? Então, ela não segue a ordem correta, aquela ordem original de maturação dos granulócitos. Bom, como eu já comentei um pouco a respeito das leucemias mieloides crônicas, no qual a gente observa uma leucocitose acompanhada de um desvio esquerda não escalonado, achei importante também comentar o que é observado nas leucemias mieloides agudas. Primeiro, a diferença entre as mieloides agudas e crônicas é que, nas agudas, a gente tem uma perda na maturação das células, uma vez que há alteração diretamente nos progenitores mieloides. Ao passo que nas leucemias mieloides crônicas, as células elas apresentam uma alta taxa de proliferação, porém perdem a sua capacidade de maturação funcional. Então, são células que apresentam morfologia semelhante às células maduras, mas não têm a mesma funcionalidade. Então, se a gente observar aqui o diagrama referente à contagem diferencial dos leucócitos, em situações de leucemia mieloide aguda, eu observo um aumento da fluorescência numa região entre os linfócitos e os monócitos referente aos blastos. Então, blastos, como eu já comentei com vocês, são células jovens, têm uma grande quantidade de material genético porque tem uma alta capacidade proliferativa, né? Porém,
como é uma leucemia mieloide aguda, essas células jovens, elas não têm a sua capacidade de se diferenciar até uma célula madura, tá? Então, no diagrama, eu não consigo determinar que tipo de blasto que é, né? Se é um linfoblasto ou se é um mieloblasto. Então, é importante fazer o quê? A lâmina, porque na lâmina eu vou observar essa diferença. Falando em lâmina, no caso de leucemias mieloides agudas, encontra-se a presença de bastões de Auer, que são inclusões citoplasmáticas formadas por granulações azurófilas ricas em peroxidase. Então, isso aqui é patagnômico de leucemias mieloides agudas, tá? Então, se a gente observar aqui, no diagrama, né, diferencial, eu tenho essas células que são células maduras, porém em maior quantidade estão os blastos. Então isso é importante quando a gente pensa em processos leucêmicos, né, agudos. E já que eu falei em leucemia mieloide aguda, existem várias situações que podem levar a esse contexto. Uma delas é a translocação do cromossomo 15 e 17, formando uma oncoproteína que vai afetar a diferenciação do progenitor mieloide. Então aqui eu vou ter a fusão, né, entre os cromossomos 15 e 17, formando então essa proteína chamada RARA-PML. Então ela vai alterar a capacidade de diferenciação do progenitor mieloide. Então, quando a gente observa a contagem diferencial dos leucócitos, eu não tenho aquela ordem de maturação que eu comentei com vocês anteriormente, né, no processo de granulopoiese. Eu tenho aumento de células blásticas. Agora, em relação aos neutrófilos, né, até o momento a gente comentou das neutrofilias, aumento de blastos, mas existem também outros conceitos que são importantes quando a gente estuda o hemograma. Então, neutrofilia era referente ao aumento de neutrófilos na circulação. E existem várias causas, né? Lembrando que isso pode estar relacionado com alterações entre os compartimentos medulares, no sangue periférico, marginados e até mesmo no tecido periférico. Já a neutropenia é o processo no qual tem uma redução de neutrófilos na circulação. E que situações isso pode acontecer? Quando eu tenho uma redução na produção dessas células, né? Ou seja, alguma situação que afete o processo de granulopoiese. Pode ser situações como, por exemplo, um aumento no sequestro dessas células, como acontece na anemia falciforme. Então, o baço ele aumenta o sequestro, né? Ou seja, ele retira essas células de circulação, então vai refletir em sua contagem total. E ainda existem situações onde tem um processo infeccioso que ele é tão exacerbado que essas células vão migrando pelo processo, né, de diapedese para o interstício e lá elas são destruídas. Então isso afeta, né, os compartimentos. Então do compartimento circulante ela vai para o extravascular e isso vai afetar então a sua contagem final no hemograma. E ainda em relação aos granulócitos, a gente também não deve esquecer dos monócitos e dos eosinófilos. Então, se eu tenho aumento de monócitos, isso é chamado de monocitose. Se eu tenho aumento de eosinófilos, o termo correto é eosinofilia. E o que a gente observa aqui no diagrama diferencial? Que há um aumento no pico referente à região dos leucócitos de tamanho médio. Mas se a gente comparar um com o outro, eu não consigo diferenciar, né, se são monócitos ou eosinófilos. Eu só sei que tem um aumento no pico aqui nessa região. Então, é de extrema importância fazer o que? A lâmina, né, hematológica. Aí a gente consegue observar que célula de fato está aumentada. Então, aqui a gente tem as células monócitos, né? Então, os monócitos a gente sabe que são células circulantes e quando migram para os tecidos, elas passam então a ser chamadas de macrófagos. Mas em que situações eu posso ter uma monocitose? Em situações, por exemplo, de processos infecciosos crônicos de progressão lenta. Quais? Uma infecção provocada, né, pelo treponema pálido, né, conhecida como sífilis, em casos de tuberculose, por exemplo. Então, situações onde você tem um processo lento e progressivo. E a eosinofilia, como eu já comentei com vocês anteriormente, são células que são encontradas em grande quantidade em reações de hipersensibilidade imediata, ou também chamada do tipo 1. Então, eu tenho aumento da concentração dessas células na circulação. Lembrando que essas hipersensibilidades do tipo 1 são provocadas por alérgenos e são mediadas pela IgE.
Mas a gente também não pode esquecer que os eosinófilos podem ser encontrados em grande quantidade em parasitoses, por exemplo, intestinais. Lembrando que essas células fazem parte, então, da imunidade contra esses agentes. Bom, comentamos em relação aos granulócitos, lembrando que o processo de formação é chamado de granulopoiese e envolve o progenitor mieloide. Agora, em relação aos linfócitos, processo este chamado de linfopoiese, envolve qual progenitor? O progenitor linfóide. Então, esse progenitor linfóide, de acordo com os fatores de crescimento hematopoiético e citocinas associadas, eles irão se comprometer com a formação dos linfócitos, né? Linfócitos esses são os T, o B e natural killer. Mas vamos lembrar o seguinte, sempre tem uma célula mais jovem, que é o linfoblasto, ele passa por um processo de diferenciação a prolinfócito até que se transforma em um linfócito. Mas, morfologicamente, eu não consigo distinguir nenhum desses tipos de linfócitos, B, T ou natural killer. Então, é importante a utilização de marcadores de superfície, né? Então, a partir de citometria de fluxo, é possível identificar esses marcadores específicos dessas diferentes tipos de linfócitos, tá? O que eu quero que vocês lembrem aqui é que os linfócitos B, eles são formados na medula óssea e eles já saem, né, ou seja, eles são encaminhados para a circulação já com seus receptores BCR, formados pelas imunoglobulinas IgM e IgD. Já os linfócitos T, eles migram para o timo, por isso são chamados de timodependentes. E lá, eles vão sofrer um processo de maturação para a aquisição dos seus receptores TCR, que serão então capazes de reconhecer epítopos, sendo esses acoplados ao complexo MHC, classe 1 ou classe 2. Para vocês lembrarem esse processo de aquisição de receptores TCR, recomendo que vocês assistam a aula desse canal chamada de tolerância imunológica. Bom, e esses linfócitos B, por exemplo, quando ativados, seja a partir de um antígeno ou a partir de citocinas liberadas pelos linfócitos T, eles vão se transformar em plasmócitos, produtores de imunoglobulinas, tá? Então, essa é a ordem correta de maturação dos linfócitos, a partir de um precursor ou progenitor linfóide. Em se tratando de linfócitos, é importante então a gente saber em que situações eu tenho contagens anormais. Então, eu posso ter uma redução de linfócitos na circulação, e esse termo é chamado de linfocitopenia, e existem várias causas. Algumas aqui eu vou citar para vocês. Então, nas infecções pelo HIV, né? Então, a gente sabe que esse vírus, ele invade os linfócitos TCD4 e vão levar à lise dessas células. Então, a longo prazo, eu tenho uma redução da contagem dessas células na circulação. A utilização, por exemplo, de alguns glicocorticoides, né, que suprimem a produção dessas células pela medula óssea. E algumas outras situações, como, por exemplo, a autoimune, onde eu tenho destruição dessas células. Agora, existem situações onde eu tenho um aumento de linfócitos na circulação. Isso é chamado de linfocitose. Então, se a gente for observar naquele diagrama de contagem diferencial de leucócitos, eu tenho um aumento no pico referente à região desses linfócitos, né? Aqui, então, se eu for observar a contagem diferencial, eu tenho 64%, por exemplo, nesse hemograma hipotético. Isso aqui é uma contagem alta de linfócitos, então eu tenho uma linfocitose. Em que situações eu posso ter linfocitose? Normalmente associada a processos infecciosos virais, mas não são as únicas causas. Existem infecções bacterianas, por exemplo, causadas pelo Mycobacterium tuberculosis, né, causador da tuberculose, o agente Bordetella pertussis, relacionados com a coqueluche, que induzem processo de linfocitose. E aqui, para finalizarmos a aula, quando a gente pensa em linfocitose, ou seja, aumento de linfócitos por campo observado, é de extrema importância notar a característica desses linfócitos. Então, quando eu tenho uma linfocitose com atipia, a gente observa o que? Alteração no formato dessas células. Então, são linfócitos pleomórficos. E essa atipia linfocitária normalmente está relacionada com infecções virais causadas pelo
vírus Epstein-Barr associado à mononucleose infecciosa. Outra situação também onde a gente pode observar a atipia de linfócitos é na infecção provocada pelo citomegalovírus. E aqui, finalizando, a linfocitose sem atipia a gente pode observar em processos infecciosos virais, que não esses comentados anteriormente, mas lembrando que existem as leucemias linfóides crônicas, no qual eu tenho também aumento de linfócitos por campo observado. Então, vale lembrar que hemograma é importante, mas sempre tem que associar com história clínica do paciente e outros exames complementares. Bom, pessoal, por hoje é só e assim fechamos o circuito de Pensando em Hematologia. Até a próxima!